Fala pessoas, beleza? Estamos aqui então, Shadow of the Colossus. O que eu vou fazer nessa bigorna de vídeo? É o seguinte, eu vou começar jogando hard, mas eu não vou enfrentar nenhum colosso. O gameplay de fundo, na verdade eu vou estar jogando ao mesmo tempo que eu falo, né? Mas esse vídeo é só pra contar a minha versão, vou cortar todas as cutscenes, a minha versão da história. Como assim? Falam que Shadow of the Colossus acontece antes de Ico. Que os acontecimentos de Shadow of the Colossus é uma história antes da história de Ico. E nesse vídeo aqui, eu já tinha feito um vídeo disso daqui, só que a narração ficou muito baixa. Para quem não me conhece, eu sou Rotognin. Provavelmente, se você nunca viu meus vídeos, você chegou aqui talvez pelo assunto, né, que eu coloquei. Mas a ideia desse vídeo aqui é apenas contar a minha versão da história. Eu não vou falar sobre os segredos que envolvem Shadow of the Colossus. Ou seja, esses pisos aqui, ó, tem alguns desenhos que remetem a algumas partes do cenário e tal. Tem muitos mistérios que envolvem esse jogo aqui. E já tem muita gente falando disso na internet pelo que eu pesquisei. Realmente tem muita gente falando sobre isso. Eu não vou falar, mesmo porque eu não tenho a minha opinião formada e nem cheguei a pesquisar tanto assim no jogo, né? É o seguinte, pessoas, eu vou contar a minha versão da história. Se Shadow of the Colossus vem antes de Ico, detalhe, vai ter spoiler aqui, tá? Cuidado, spoiler desse daqui, spoiler do Ico também. Eu fiz o detonado dos dois. No meu canal aí, Rotognin, tem o detonado dos dois, Ico e Shadow of the Colossus, se vocês quiserem dar uma olhada. Então, o que acontece? Se Ico vier mesmo depois de Shadow of the Colossus, alguma coisa tem que acontecer entre os dois para um realmente vir depois do outro, né? Para acontecer as duas histórias. Deixa eu mostrar aqui melhor. Esse templo aqui, provavelmente é o lugar do castelo do Ico. Eu tô falando as minhas opiniões. Se você quiser conversar sobre isso, deixar a sua versão, pode escrever nos comentários, fica à vontade. Só peço desculpa que eu acabei de comer chocolate, então minha garganta fica um pouco... entendeu? Mas vamos lá, pessoas. Eu não vou enfrentar colosso nenhum, tá? Eu só vou chegar lá, vou fazer umas brincadeiras aqui, enquanto eu falo. Vamos lá. A minha versão da história de que Ico aconteceu depois de Shadow of the Colossus é o seguinte. Depois que o Vander reúne todas as sombras dos Colossos, no final o Dormin, né, que é o cara que tinha derrotado os Colossos, tal, ele toma o corpo do Vander e vira um monstrão. Quem já viu o final do jogo sabe que é isso que acontece. E qual que é a minha versão? A minha versão vai vir depois disso. Depois disso, a espada, né, essa espada que o Vander usa é jogada no lago. No lago que tem lá no começo. Esse lago acaba sugando o Dormin, as sombras. E o Vander volta a virar bebezinho, né? Isso no final. Depois disso, o que acontece? A Mono revive, o Agro volta, que o Agro tinha caído num buraco no final, mas ele não morre. Agro é o cavalo. Depois disso, o Agro vem, abre a porta lá de cima e a Mono, que seria o nome da moça que está dormindo lá, a Mono, ela acorda e vai junto com o Vander, né, que virou bebezinho, e o Agro para a parte do jardim. Jardim é esse que fica em cima do templo lá, daquele templo templo inicial do jogo. Eles vão pra lá, eles vão viver lá em cima. Depois disso não conta mais nada. É aí que começam as minhas teorias, que podem ser malucas ou não, dependendo de como as pessoas interpretarem. Ou na verdade é a minha teoria. Eu não tenho compromisso nenhum em realmente contar o que aconteceu, porque os jogos não dizem o que aconteceu. Eu tô vindo aqui só pra mostrar um colosso. Eu não vou ficar aqui, tá, pessoas? Vamos lá. O que aconteceu depois? Provavelmente as sombras que foram atraídas para o buraco, Vander cresceu um pouquinho, né? A Mono tomou conta dele. Vander cresceu um pouquinho, o Agro caiu de lá de cima e morreu.
Agro realmente morreu de lá de cima. Não, brincadeira, não morreu não. O que acontece é que o... Deixa eu chamar ele aqui só pra brincar. O que acontece? As sombras que supostamente teriam sido presas, elas conseguem escapar e tomam conta de Mono. A Mono, toda branca lá. As sombras tomam conta dela e ela acaba virando Senhora das Sombras, né? Essa é a minha versão da história. Isso depois do Vander já tá um pouco maior. O Vander cresceu um pouquinho e ele conseguiu achar um outro caminho para fora desse lugar aqui, né? O Vander conseguiu achar um outro caminho para fora desse lugar aqui. E o que acontece? Ele foge e ele chega num vilarejo para pedir ajuda de como pro pessoal vir aqui ajudar ele a derrotar a Senhora das Sombras, que virou má, né? Ele tá lá em cima ainda? Eu tinha contado essa história de um jeito bem embaraçado no outro vídeo que eu tinha feito. Também isso não tinha ficado legal, mas tudo bem. O que acontece? A Senhora das Sombras, ela vira a Senhora das Sombras, ela vira má por causa das sombras que começam a influenciar ela. E daí o Vander, um pouco maiorzinho, foge ele consegue achar uma saída, embora a ponte inicial tenha sido destruída, né, após o final do jogo. Ele acha uma saída, não por aqui, por um outro lado, e chega num vilarejo, onde tem um monte de gente vivendo lá. Obviamente vilarejo não pode ser se não tiver ninguém. E após chegar lá, ele começa a crescer um pouco lá, tal, e pede ajuda pro pessoal. A Senhora das Sombras, tal, ela precisa ser derrotada, senão ela vai invadir a Terra e vai tomar conta de toda a Terra. Daí, o que acontece? Uma pessoa muito inteligente, muito forte desse lugar, de onde ele está morando, ouve essa conversa e acaba ficando interessado, e sem ninguém saber, ele foge pra cá. Ele vem sozinho pra cá, interessado no poder da Senhora das Sombras, né? Ele vem sozinho pra cá, ninguém sabe que ele veio. Mas ao chegar pra cá, ele começa a seduzir a Senhora das Sombras, com interesse claro no poder. Acaba tendo uma filha com ela, que é a Yorda do Ico, né? Aquela mocinha lá. Acaba tendo uma filha com ela, só que a Senhora das Sombras descobre que o cara estava interessado na verdade no poder dela e não em ficar realmente com ela. História meio maluca, né? Mas daí ela tem a Yorda, né? E vamos tentar agarrar aqui. Aí, vamos pegar uma carona. Ah, não deu. Coitado do bichinho, caiu aqui. Ih, morreu. Nossa, eu pacotei ele. O que acontece? Daí a Senhora das Sombras tem a filha que é a Yorda. E o pessoal, o Vander, ele cresce lá, né? Ele começa a treinar, a ficar um jovem treinado, guerreiro, tal, começa a ganhar as habilidades e ele reúne um pessoal de lá para vir para cá, para destruir a Senhora das Sombras. Só que ao chegar aqui, a Senhora das Sombras já estava irritada que o cara tinha vindo de lá e ele estava querendo os poderes das sombras também, compartilhar esse poder, pegar esse poder dela. Ela acaba fazendo o quê? Fazendo uma magia que tudo isso daqui acaba se tornando em água. Ela faz subir água em quase todos os terrenos daqui, vira tudo inundado, né? Acaba tudo ficando inundado. E o que acontece? Mata todo mundo, inclusive o Vander. O Vander morre junto aí, né? Ele não resiste, assim como ele e os companheiros dele acabam não resistindo e acabam morrendo afogados essa fúria da Senhora das Sombras. E é por isso que o lugar daqui acaba ficando inundado, né? A questão do Ico tem muita água e um castelo no meio, é mais ou menos isso. Então aquele santuário do começo do jogo lá, depois que fica inundado, a Senhora das Sombras recolhe os espíritos desse pessoal que morreu, né? E
eles acabam se tornando sombras, sombras controladas pela Senhora das Sombras. Ela então vai controlar essas sombras e vai fazer com que essas sombras sejam os guerreiros dela, né? E o que essas sombras vão ter de interessante para a Senhora das Sombras? Essas sombras vão se materializar e vão atrás de meninos para serem trazidos para cá, né? A história do Ico é essa: os meninos que moram num determinado vilarejo, que tem chifres e tal, são trazidos para o castelo, são aprisionados naquelas caixas lá, onde mostra no início do Ico, e as sombras deles são usadas lá como servos da Senhora das Sombras. Ela faz exatamente isso. Após inundar, ela usa a sombra e os espíritos desse pessoal que morreu, inclusive do Vander, para construir todo aquele castelo, para construir todo aquele cenário lá, bem no lugar onde era aquele templo lá atrás, né? Ela acaba construindo e fazendo esse cenário, fazendo do lugar um lugar onde vão ser trazidas as almas das crianças, vão ser trazidas as crianças para serem tiradas as sombras dela e as sombras serem usadas como escravas lá, né? Então o que acontece? Só que o Vander, antes de vir pra cá, ele acabou tendo um filho lá naquele vilarejo onde ele estava. Ele acabou tendo um filho lá, e esse filho acaba sendo exatamente o Ico, né? Então, no caso, na minha história, o Ico é o filho do Vander. Exatamente, é o filho do Vander, que logo depois o Ico cresce, é trazido para cá também pelos servos da Senhora das Sombras lá, e só que ele consegue fugir. Todas aquelas crianças são sombras de crianças que já tinham vindo pra cá antes, tal. Só que tem um detalhe: no começo do Ico, a Yorda começa presa, né? O Ico vai lá e solta ela. Por que a Yorda estava presa, sendo que ela era filha da Senhora das Sombras, filha da dona de todo lugar aqui? A minha história é o seguinte: provavelmente a Yorda quis soltar os meninos antes que eles fossem presos, né? A Yorda teria sentido pena dos meninos. Então por isso que a Yorda, ela não estava mais obedecendo a mãe, então ficou presa, né? Essa é a minha história, pessoas. Eu contei mais ou menos assim. Eu tinha feito um vídeo antes, mas eu não vou postar ele porque a narração minha tá baixa, tá? Eu tinha gravado de madrugada. Então, essa é a minha história A gente pode ver por que um acontece antes do outro. Simplesmente porque aconteceu tudo isso. Todo esse lugar aqui, como tem rios ao redor, o lugar acaba ficando todo inundado por causa da fúria da Senhora das Sombras, que agora ela tá dormindo lá, né? A Mono. E ela acaba destruindo os guerreiros que tinham vindo contra ela, fazendo a água crescer nesse lugar aqui. E, bom, provavelmente essa história é verdadeira, tá? Tô brincando. Essa é a minha versão da história, pessoas. Se isso fazer sentido pra você, deixa um comentário. Se você acha que não faz sentido, deixa um comentário também, por favor, né? Quase que eu falo o cavalo pular ali. Eu acho que nesse santuário eu nunca vim, viu, pessoas, enquanto eu tava jogando o jogo normalmente. Quando a gente joga sem compromisso em ir em um lugar ou outro, a gente fica só rondando, indo pra lá e pra cá, acaba achando lugares diferentes. Eu acho que eu nunca vim aqui. Olha o barulho do vento, tá legal. E, bom, o que mais que eu posso falar, pessoas? Esse jogo aqui, tanto esse como o Ico, os criadores do jogo, que nem eu falo isso num dos vídeos de detonados que eu fiz, né, do Shadow of the Colossus. Ou os criadores não tinham ideia do que fazer, acabaram deixando o jogo muito vago com seus segredos, tanto esse como o Ico, ou eles realmente foram muito espertos em deixar esses negócios vagos para que as pessoas possam falar sobre isso. Quanto mais você faz as pessoas se interessar pelos mistérios de um jogo ou de um filme, por exemplo,
por exemplo, Lost, né? Lost foi muito legal porque eu não assisti ainda, eu tô na metade, por favor, sem spoiler. Mas por que que foi? Porque começou a alimentar segredos e as pessoas começaram a falar sobre eles. E isso é bom. Nesse jogo é uma das coisas que acontece. Tanto esse como o Ico, as pessoas ficam falando dos segredos. As pessoas ficam fazendo vídeos falando: ah, achei tal coisa, ó, essa parte provavelmente tem no Ico também, que tem coisas daqui, os anéis do deserto lá tem a ver com alguns lugares do Ico também. Nossa, eu nunca vi por aqui, tá escuro. E se você fizer com que as pessoas fiquem falando das coisas, o sucesso vai ser bem maior. E um dos motivos do Shadow of the Colossus e do Ico serem um sucesso são esses mistérios que rodeiam eles, né? As pessoas até hoje, ó, 2013, até hoje as pessoas estão falando dos segredos que acham no jogo, que vão indo pra lá e pra cá, vão achando coisas. Então, o sucesso dos dois jogos se devem a isso também. As pessoas ficam falando deles até não querer mais. Quem não conhece acaba conhecendo. Os jogos são bons. Ico é um pouco mais simples, mas é bom também, viu, pessoas? Shadow of the Colossus é um jogo ótimo também. A primeira vez que eu ouvi falar sobre ele, meu irmão falou, ó, tem um jogo aí, mundo aberto, tal, que o jogo inteiro são 16 chefes, não tem mais nada, só os chefes. Eu pensava, mas como assim? Um jogo só de chefe? E depois que eu peguei pra jogar, eu falei, realmente, o jogo é sensacional, seja só de chefe ou não, blá blá blá. Então, pessoas, se você não jogou Shadow of the Colossus ainda, vale a pena, tá? É um jogo muito bom. Eu fiz o detonado, se você quiser dar uma olhada, procure no meu canal aí, Rotognin, tem o detonado do jogo. Beleza? Bom, essa é a ponte que liga até o santuário lá atrás. Eu dei uma volta tremenda para sair nele, né? Mas, pessoas, eu acho que é só isso. Talvez eu não vá falar muito mais. Essas são as minhas opiniões sobre os segredos que envolvem um jogo e outro. No meu caso, eu inventei uma história entre um jogo e outro. Vocês verem que eu conectei tudo. A Mono que está lá dormindo, nossa, a Mono que está lá dormindo, ela é mulher, mas tem verbo que não se conjuga no feminino, né? Verbo se conjugar no feminino. Bom, a Mono que está dormindo lá acaba se tornando o Senhor das Sombras. O Vander foge dela junto com o Agro, tá? O Agro foge junto e vai viver junto com o Vander no vilarejo. E acaba se tornando o cavalo dele e tal. Daí o Vander acaba tendo um filho lá com alguém do vilarejo. E depois disso eles vêm pra cá pra tentar matar a Senhora das Sombras, sem saber que alguém já tinha vindo antes pra tentar ganhar esse poder. E o que acontece? A Senhora das Sombras acaba fazendo... Nossa, eu nunca vim aqui. Fazendo a água aumentar, né? De modo que matasse todos o pessoal. E daí as sombras, os espíritos do pessoal que morreu acabam virando as sombras que irão servir a Senhora das Sombras no jogo Ico. E trazendo mais pessoas daquele vilarejo e tal. Então é isso, pessoas. Eu vim num lugar nada a ver, mas eu nunca vim aqui. Eu acho que eu já ouvi alguém falar dessa textura aqui de olho. Ó, será que tem alguma coisa escondida aqui? O pessoal tenta achar segredo em todos os lugares do jogo, né? Realmente o jogo por não contar nada, leva a gente a pensar muita coisa. Mas beleza, pessoas, eu vou parar por aqui. Capotando eu preciso me lavar na areia. Beleza, pessoas? Um grande abraço então. Se você gostou, se você quiser compartilhar, eu peço que antes de tudo deixe um joinha, por favor, para nos ajudar. Beleza? E se você tem uma versão diferente da história, se você achou algum manuscrito escondido que ninguém tinha achado, por favor, deixe ele disponibilizado para download. Nossa, tô falando abobrinha já. Mas, nossa, esse é um lugar aqui interessante. Eu nunca vim aqui. Eu vim ali por baixo, né? Realmente, esse lugar aqui, ali dentro acho que é o lugar de um colosso, né? É isso aí. Beleza, pessoas. O outro vídeo, o gameplay que eu tinha feito, tinha ficado mais legal. Esse daqui, eu tinha pego carona em pássaros e tal.
Esse daqui não, esse daqui eu mais andei com o cavalo mesmo, por lugares onde nunca dantes vistos, né? Lá é um dos colossos, se eu lembro. Mas, bom, é isso aí, pessoas. Vou parar por aqui, senão o vídeo vai ficar longo e eu não vou falar mais nada. Mas é isso, a minha versão da história é essa. Vocês viram que não tem nenhum segredo na minha versão, né? Segredo com relação ao jogo, tipo, esse lugar aqui. É porque falam que as texturas, que eu falei no começo do vídeo, as texturas do salão lá remetem a alguns lugares, principalmente ao lugar de entrada ali em cima. Se a gente conseguir subir naquela ponte, subir no jardim secreto lá em cima e andando até lá, a câmera não para. Nossa, a câmera não para. Se a gente conseguir ir até lá, a gente não consegue sair. Fica um vento contrário e não deixa a gente sair. Beleza, pessoas. Eu vou me despedir aqui de verdade agora. O cavalo tá assustado, hein? O cavalo tá assustado. Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa. Tá joia, pessoas. Muito obrigado por ter acompanhado. Obrigado pela paciência. Olha, pera aí. Nossa. Deixa eu tentar pegar esse carinha. Dá licença, cavalo. Tem que pegar o arco e flecha. Esses negocinhos aqui a gente vai enchendo a energia, né? Esses lagartinhos. Mas fugiu. Nossa, tem lagartinho em todo lugar desse jogo aqui, pessoas. Tá cheio. Nossa, calma, Agro. Beleza, pessoas. Fico por aqui. Um grande abraço. Por favor, dê joinha. Se possível, favoritem. Beleza, até mais. E eu fui.